Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E você? Pronta para a gente mergulhar nos números do agro? Sempre pronta. E olha, o relatório do Risa Fiagro de outubro veio com um movimento bem estratégico e estou curiosa para destrinchar isso. Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. Hoje o nosso foco é o RZAG11, o Fiagro da Risa. Vamos analisar o relatório de gestão de outubro de 2025, um mês que, por um lado, teve recorde de exportação de grãos. E, por outro, uma decisão bem conservadora da gestão do fundo. Exatamente. A nossa missão aqui é essa: conectar os pontos entre o que acontece no campo, nas tradings, e como isso, no fim, se traduz nos resultados do fundo. Isso. Para quem acompanha a gente, a ideia é que não precise ler o relatório de ponta a ponta. A gente já fez esse trabalho e traz a análise do que realmente importa. Perfeito. Então vamos começar pelo que todo investidor olha primeiro: o dividendo. Vamos lá. O fundo distribuiu 125 centavos por cota em outubro. O que deu um dividend yield mensal de 1,36%. É um número bem expressivo, né? Muito expressivo. Para se ter uma ideia, isso equivale a mais de 130% do CDI do período e, assim, para um fundo de crédito que já tem uma natureza mais conservadora, é uma rentabilidade de destaque. Sem dúvida. E a base do fundo continua crescendo, certo? O patrimônio líquido Fechou o mês acima dos 663 milhões e o número de cotistas bateu quase 84 mil. É uma base sólida e que continua se expandindo. E isso nos leva a um ponto que sempre gera debate, que é a relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial. Sim. A cota fechou outubro a R$ 9,18, enquanto o valor patrimonial era de R$ 9,63. Ou seja, um PVP de 0,95. A leitura óbvia é, oportunidade de comprar com 5% de desconto. Mas eu sempre me pergunto, o que o mercado pode estar enxergando que não está tão claro assim? Agro ou algo específico da carteira do RZAG11? Pode ser tanta coisa, né? Na prática, isso significa que se está comprando uma cesta de ativos por 95 centavos a cada real que ela vale no papel. O motivo do desconto pode ser simplesmente uma ineficiência momentânea. Ou um pessimismo geral. Exato, um sentimento mais pessimista dos investidores com a economia que acaba afetando tudo. Mas também poderia ser Uma preocupação com algum devedor específico da carteira? Mesmo com as garantias? Exatamente, o mercado pode estar precificando um risco de crédito que, na visão dele, é maior. Ou pode estar antecipando uma queda mais rápida da Selic, o que impactaria a receita de um fundo 100% atrelado ao CDI. Entendi. Então, no fim, esse desconto é um convite para investigar mais a fundo. Perfeito. E é por isso que analisar o cenário e a carteira, como a gente vai fazer agora, é tão crucial. Ótimo gancho. Então, vamos para o campo. O que aconteceu com as principais commodities em outubro que sustentou os resultados? Bom, o cenário foi bem movimentado, principalmente para soja e milho. No caso da soja, o plantio da safra 25-26 finalmente engrenou com a regularização das chuvas, né? Especialmente no centro-oeste. Mas o grande destaque foi outro. Foi a exportação. Imagino. O Brasil embarcou um volume recorde para um mês de outubro, 6,7 milhões de toneladas. A demanda da China veio muito forte. E isso acaba ajudando a sustentar os preços internos, certo? Com certeza. Ajudou a manter os prêmios nos portos positivos e deu sustentação aos preços que ficaram ali na faixa de R$ 134 a R$ 138 a saca em Paranaguá. Um cenário muito positivo para a saúde financeira dos produtores. Certo. Com a soja voando, eu presumo que o milho seguiu o mesmo caminho. Foi simples assim ou teve alguma particularidade? A história foi bem parecida, o que é uma ótima notícia. O plantio da safra de verão avançou bem e as exportações também foram extremamente fortes. Tipo quanto? Mais de 8 milhões de toneladas embarcadas só em outubro. Isso mostra a força do Brasil para escoar a safrinha, garantindo o fluxo de caixa para os produtores. Ok, soja e milho com ventos a favor. E o algodão, acompanhou essa festa? Aí a dinâmica foi um pouco diferente. O plantio da nova safra até começou, impulsionado pelas chuvas, mas o mercado interno sentiu o baque do aumento da oferta. Ah, muita pluma disponível depois da colheita. Exato.
Com muito produto disponível, a indústria têxtil, que é a grande compradora, ficou mais seletiva e isso acabou pressionando os preços para baixo. Então, resumindo o cenário macro, um mês excelente para os devedores do fundo ligados a soja e milho, mas o setor de algodão enfrentou um momento mais moderado de preços. É uma ótima fotografia do ambiente em que o RZAG11 está operando. Perfeito. E essa fotografia se reflete diretamente no demonstrativo de resultados. O fundo gerou 0,14 por cota em outubro. Isso, mas distribuiu 0,125. E essa diferença, que pode parecer pequena, é parte fundamental da estratégia do gestor, não é? Sim, é a chave para a previsibilidade do fundo. Essa prática é chamada de linearização dos resultados. Em vez de distribuir tudo que ganha num mês bom e muito menos num mês fraco, a gestão retém uma pequena parte. Isso funciona quase como uma poupança de segurança, uma reserva de emergência para os dividendos, né? Exatamente. Se em algum mês a receita for impactada, o gestor pode usar essa reserva para complementar a distribuição e manter um patamar mais estável. E essa reserva já está robusta. Sim, e não é pequena. Segundo o relatório, o fundo já acumulou aproximadamente 0,18 por cota. Puxa, isso dá um colchão de segurança de quase 1,5 mês de dividendos no patamar atual. Exato. É uma medida de prudência que traz muito mais conforto e previsibilidade para quem investe, especialmente num setor volátil como o agro. Ok, então o cenário externo foi positivo e a gestão interna é prudente. É um bom momento para lembrar que análises como esta saem toda semana. Isso mesmo. Aproveita e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. Agora vamos mergulhar na carteira. O que protege o capital do investidor? Começando pela indexação, é 100% CDI, correto? Correto. 100% da carteira de crédito está atrelada ao CDI, com um spread médio de 4,85% ao ano. É um spread bem robusto. Sim, captura um bom prêmio de risco acima da taxa básica de juros. E as garantias? No agro, garantia é tudo. Como o fundo se protege? Esse é um dos pontos mais fortes do RZAG11. O foco principal, em 89% da carteira, é a alienação fiduciária de terras com aval. O nome é técnico, né? Mas a lógica é simples. Na prática, isso significa que a própria terra do produtor rural é a garantia da dívida. Exatamente. Se ele não pagar, o fundo pode, no limite, tomar posse da terra para quitar o débito. É considerada a garantia real mais forte do agronegócio. Mas a gente sabe que executar um processo legal no Brasil pode ser lento. Quão real é essa proteção num cenário de estresse? É um ponto excelente. A força dessa garantia está mais na prevenção. O produtor tem na terra o seu principal ativo. A última coisa é que ele quer perder. Então, ele prioriza o pagamento dessa dívida. A eficácia não está só na execução, mas no poder de intimidação que a garantia tem. Perfeito. Mas você está certa. Não é um processo instantâneo. Entendido. Mas a grande notícia do mês, o movimento que realmente me chamou a atenção no relatório, foi sobre a alavancagem do fundo. Sim. Essa foi a principal movimentação estratégica de outubro. O fundo recebeu um pagamento de principal de 4,75 milhões do grupo Unigel. Certo, um dos devedores. O caminho óbvio seria reinvestir esse dinheiro, não? Seria reinvestir em uma nova operação de crédito. Mas não foi o que eles fizeram. O que eles fizeram, então? Eles usaram cada centavo desse recurso para quitar as dívidas do próprio fundo. Zeraram completamente a alavancagem. Uau, vamos parar um minuto aqui. Isso é um movimento muito forte. No mercado onde muitos gestores buscam alavancagem para turbinar o retorno, a Risa está indo na direção oposta. É uma declaração de estratégia. Isso é conservadorismo extremo ou eles estão vendo alguma nuvem de chuva no horizonte que a gente não tá? Ao zerar a alavancagem, eles estão sim abrindo mão de um potencial de retorno extra. A alavancagem funciona como um multiplicador dos ganhos. Mas também dos riscos e dos custos, né? E dos custos, precisamente. Num cenário de juros ainda elevados, esse custo não é baixo. A gestão está fazendo uma escolha clara: trocar um potencial de retorno maior por mais segurança e previsibilidade. Sem dívidas, o fundo opera só com o capital dos cotistas. O resultado depende única e exclusivamente da performance da carteira de crédito. Ou a pressão de ter que pagar um credor. Esse movimento torna o fundo um ativo, digamos, mais puro como tese de investimento.
O investidor agora está exposto diretamente ao risco e retorno das operações com os produtores. Sem a camada de complexidade do endividamento do próprio fundo. Me parece uma decisão que busca atrair um perfil de investidor que preza, acima de tudo, pela segurança. É a leitura perfeita. Eles estão arrumando a casa, posicionando o RZAG11 como uma opção mais sólida e conservadora dentro do universo dos fiagros. Juntando todas as peças, então, temos uma alavancagem zerada, que reduz o risco, uma reserva de resultados robusta, que estabiliza os dividendos, e um cenário de exportações de grãos aquecido. A pergunta que fica é: será que o RZAG11 mantém esse ritmo forte de distribuição nos próximos meses? Olha, a gestão parece ter criado todas as condições para isso. Esse tripé que você mencionou, desalavancagem, reserva e boas garantias, forma uma base muito sólida. O fundo parece bem preparado. E quais indicadores vale a pena acompanhar daqui para frente? O que pode mudar esse cenário positivo? E eu apontaria 3 principais. Primeiro, o clima. Estamos no meio do plantio da safra e qualquer evento adverso pode impactar a produtividade. Certo, clima. Segundo, preços das commodities no mercado internacional. Uma queda brusca afetaria a receita do setor. E o terceiro? E por último, mas não menos importante, a taxa CDI. Como 100% da carteira está atrelada a ela, qualquer movimento na Selic pelo Banco Central impacta diretamente a receita do fundo. Perfeito, ficar de olho nesses 3 fatores é essencial para entender o futuro do RZAG11. Para continuar por dentro da análise do RZAG11 e de muitos outros ativos, não se esqueça de seguir o Diário SA na sua plataforma de áudio e de curtir este episódio. Isso nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.